Olá, estamos aqui hoje, não foi só com você, e estamos com a Vanessa, a doutora Vanessa. Hoje a gente vai falar sobre medida protetiva, algo que está assim em pauta, muitas famosas falando a respeito disso, e falando que a gente deve sim meter a boca no trombone, pedir medida protetiva, e esse não é o caso para todas, né? Isso. Então eu convidei a Van e ela veio aqui para poder esclarecer algumas coisas para gente. Van, fala um pouquinho de você. Bom, eu me chamo Vanessa Cairala, eu sou advogada. Eu não sou uma advogada especificamente de defesa das mulheres nas questões de violência, mas eu trato bastante sobre violência contra a mulher, principalmente na questão empresarial, porque eventualmente eu faço aplicação de compliance em empresas, então a gente trata muito do assédio, né, das funcionárias e tudo. Mas eu sou uma advogada aí on demand, que eu sou muito curiosa e eu gosto de pegar as questões, assim, que eu considero de grande relevância e tá sempre me atualizando, discutindo direito, porque, como a gente falou ali um pouquinho antes da gente entrar, eu acho que tá faltando um pouco para a sociedade essa percepção de que o direito tem que ser falado e comentado o tempo inteiro entre todos nós, não é só o advogado, o juiz, o delegado que tem que falar o direito. É a sociedade que tem que discutir entre si se esse direito está me atendendo, se essa lei está sendo útil, válida, eficaz, porque é uma das coisas mais complicadas que a gente tem hoje em dia é essa aplicação do direito de uma forma a contento, socialmente falando. A gente tem um judiciário que tem muita juiz e desembargador em que pese tem um conhecimento jurídico extenso, vasto, válido, bonito, vive numa bolha. A sociedade parou de apresentar para o judiciário, escancarar para o judiciário os reais questionamentos sociais. Porque as pessoas vão abrindo mão de entrar com a ação, porque é uma despesa, porque é uma dor de cabeça, ou porque elas nem sabem que o direito delas está ali. Então, eu sou uma advogada focada, assim, focada na curiosidade, não é mesmo? E eu gosto muito de temas que a gente possa resgatar, de alguma forma, eh, as pessoas do nível de sofrimento que elas estão vivendo, né? Eu acho que a medida protetiva, ele é esse tema que eventualmente toca numa ferida social que a gente tem que escancarar de vez em quando para poder limpar e falar, calma lá, a gente está fazendo errado, o curso não é esse, não vai continuar assim, e se continuar, a gente não dá mais o próximo passo, Sim, né? até porque a gente vê, é que nem eu falei, né? As pessoas que têm a medida protetiva, que chegam no Instagram e falam: não, você tem que colocar a boca no trombone, você tem que falar, tem que escancarar, tem que denunciar, pede a medida protetiva. Essas pessoas que estão falando isso, tá lá batendo 1 milhão de seguidores. Aí a gente pega a fulaninha que tem 300 seguidores e tá escutando isso, e a gente está condenando essa pessoa, porque existem muitos casos de mulheres que entram com medida protetiva, né? Inclusive foi de Santos. Eu sempre toco nesse assunto porque me chocou. Eu passei pelo corpo dela porque foi na porta do meu prédio. Essa mulher trabalhava numa padaria, entrava na padaria às 4h30 da manhã. Tinha se separado, tinha um filhinho, entrou com medida protetiva. O cara, extremamente agressivo, abordou esta mulher às 4h30 da manhã e esfaqueou essa mulher. Quer dizer, você dá uma medida protetiva para uma pessoa onde tem um ex-marido agressivo e você deixa ela na mesma cidade, que sai às 4h30 da manhã para trabalhar e fica como? Entende? Então, o principal que eu resolvi fazer sobre a medida protetiva, esse podcast, é para orientar as pessoas, principalmente para essas mulheres, para que elas entendam que não é o caso de todo mundo. O que vale para uma não vale para outra. É óbvio que a gente tem que procurar ajuda, é óbvio que a gente tem que denunciar, mas a gente também tem que prezar pela segurança dessas mulheres que vão entrar com esse pedido e, às vezes, acabam sendo induzidas por essas outras famosas de querer colocar a boca no trombone, de querer falar no Instagram o que está acontecendo com ela, denunciar a pessoa, e ela não tem essa base para poder proteger. Então, é muito complicado isso, porque a gente tem que considerar alguns fatores, né? Eh, eu
quando você me convidou para vir fazer o podcast, você falou assim, então, porque eu queria que você falasse de medida protetiva para falar se funciona. É difícil falar para você se funciona ou se não funciona, porque a gente fala assim, eu costumo falar muito assim, o direito, ele é igual para todo mundo. Mas cada caso é um caso. O conjunto de fatos, o conjunto de provas, a possibilidade daquela pessoa. É aquilo que eu te falei, não adianta a gente virar e falar assim, porque tem que fazer uma rede de apoio para ajudar ela a se recuperar do trauma. Antes do trauma vem a agressão. A gente tem que fazer uma rede de apoio enquanto ela está sofrendo aquela agressão. Não adianta eu esperar que a medida protetiva vá funcionar se a gente não tem braços para aquelas vítimas. Então, como é que eu vou extrair uma vítima do local onde ela é constantemente agredida de qualquer forma, física, psicológica, emocionalmente, financeiramente? Como é que eu extraio essa mulher desse lugar se eu não tenho onde jogar ela? Não vou jogar essa mulher onde? Vou fazer o quê com essa mulher? O Estado, agora a gente está vendo assim várias comarcas que começaram a ter, por exemplo, abrigamento para essas mulheres. As então, casas de apoio. São casas de apoio para receber essas mulheres. Mas a quantidade de vagas é questionável, a qualidade dessa recepção. Porque, assim, como é que você vai tirar essa mulher, por exemplo, da profissão dela? Eu tô trabalhando, é o meu sustento. Eu vou sair daqui e vou para uma casa de apoio. Eu vou conseguir continuar a manutenção do meu trabalho? Tudo isso vai influenciar. Quando a gente fala em medida protetiva, sobre a funcionalidade da medida protetiva, na lei, ela é linda. Ela funciona muito bem. A lei, nossa, é uma idealização incrível. Quem sentou para fazer essa lei, sentou e teve carinho por essa vítima. Falou assim, não, realmente, você é vítima e a gente tem que tratar de tirar você dessa condição, para que você possa se recuperar e para que ele possa ser punido pelos atos que ele está cometendo. Só que, na prática, no dia a dia, é aquilo que eu te falei, as engrenagens do Estado são seres humanos. Então, assim, muitas vezes você escuta a vítima falando que, eu fui na delegacia da mulher e me questionaram. Falaram assim, tem certeza que foi isso? Nossa, mas pelo que você está relatando... Principalmente quando não é agressão física, né? A agressão psicológica, primeiro que ela é difícil de detectar, né? Você tem que ter todo um acompanhamento de especializado. Então, assim, quando eu digo de especializado, tem que colocar na sua frente assistente social, psicólogo, psiquiatra e botar a galera para te analisar. E aí entra também, às vezes, o próprio receio da vítima. Porque é normal, a gente vive numa sociedade que ainda hoje olha para esses profissionais e fala assim, não tô louca. Você tá querendo dizer que eu tô maluca? Às vezes acontece, até porque quando o abuso é psicológico, dentro de casa ela escuta o tempo inteiro que ela é louca. Sim. Então, assim, a gente tem toda uma questão de que, na lei, a percepção de como será feita essa medida protetiva, ela é bárbara, ela é maravilhosa. Você fala assim, caraca, show de bola. Eu vou tirar o agressor de perto dessa vítima, eu vou manter essa vítima bem e o agressor não vai fazer nada. Só que a gente tem que lembrar que o agressor é um ser humano. Então, assim, algumas coisas que eu costumo orientar, e geralmente, assim, eu oriento, inclusive, amigas minhas que falam assim, que não sei o que, eu tô com medo dele me agredir. Então, sai daí. O quanto antes. Assim, uma coisa que as mulheres precisam começar a ajudar as outras e fazer dentro de casa é a percepção da realidade. A gente tem muito hábito de criar floreios em cima do que está acontecendo para mascarar uma realidade que é dura da gente enxergar, que é traumática de alguma forma pra gente, que, olha, quando eu era pequena aconteceu tal coisa, aí você cresce lembrando totalmente o oposto do que aconteceu. Aí você vai no psicólogo ou no psiquiatra e ele te aponta e fala assim, isso é fruto dessa situação abusiva que aconteceu com você. E você não quer aceitar, porque a sua memória te protegeu daquilo. Você criou uma memória para se proteger. E isso acontece no dia a dia também, depois de adulto. A gente está acostumado a fantasiar que não é bem assim. Até porque quando você está dentro de um relacionamento abusivo, narcisista, né? Principalmente onde não existe agressão física, porque por mais que pareça absurdo, gente, quando você sofre uma pressão psicológica, né, um abuso psicológico, você coloca em dúvida o abuso que você está sofrendo. Quando você sofre uma agressão física, você está vendo. Então é mais fácil de você conseguir associar, apesar de você estar recebendo comando o tempo inteiro. A culpa é sua, foi por sua causa, você que está ficando louca. Mas você está vendo.
Quando a gente está no psicológico, no meu caso, foi um abuso psicológico. Mas você está ali dentro, aquilo ali, aquela loucura passa a ser sua realidade. Então você passa por uma lavagem cerebral e não consegue nem identificar o que está certo e o que está errado. É muito complicado, principalmente porque, assim, quando você fala de atendimento jurídico, de assistência jurídica dessas pessoas, porque as pessoas têm uma visão muito romantizada do direito, muito porque a gente vê filme, o martelinho, o juiz lá, não sei o quê. Não, não é assim, gente. O direito, ele só funciona por causa não só da vontade da pessoa de ir atrás do direito, mas pela capacidade dela de provar o que está acontecendo. Então, assim, eu entrei com uma ação, eu fui lá, eu denunciei, eu entrei com a ação, ele está sendo investigado, eu pedi medida protetiva, quer dizer que ele vai ser condenado? Não, não quer. Se o conjunto probatório trazido aos autos não for o suficiente para comprovar a autoria ou a existência do crime, ele vai ser absolvido. Porque, assim, o direito, né, assim, a Constituição, ela é de 1988 e ela tem uma base muito forte no iluminismo, que é uma fase, assim, da sociedade que vem muito pegada na razão, nesse negócio de você racionalizar o que aconteceu e, a partir dali, tomar uma atitude que não seja impulsiva, violenta, tanto que, a partir do iluminismo, a quantidade de guerras mundiais vai diminuindo. Então, a nossa Constituição tem uma base muito forte nisso. E ela fala assim, olha, tudo bem, a gente vai punir quem fizer coisa errada, mas quem é que faz coisa errada? E ela vai lá e define, ela fala assim, para falar que você fez algo errado, tem que ter uma lei anterior ao seu ato. Porque se hoje você fez isso e não tinha lei e nenhuma punição prevista, você não cometeu esse crime. É por isso que, por exemplo, muitas vezes a pessoa fica indignada. Poxa, mas criaram a lei por causa da Maria da Penha e ela não pôde usar a lei? Não, não pôde. Porque a lei não existia no momento do ato. Criaram a lei do Henri do Borel e ele não vai poder usar no caso do Henri do Borel? Não. Porque no ato praticado, aquela lei não existia. Por que isso acontece? Porque a nossa Constituição, ela preza muito pela dignidade da pessoa humana. Qualquer pessoa humana. Mas é um criminoso, mas é um ser humano. Não quer dizer que a gente tem que aceitar que seja endeusado, mediatizado, assim, colocado num pedestal. Mas quer dizer que a gente não tem o direito individualmente, né, nem o Estado, mas principalmente individualmente, de ir infligir contra aquele criminoso algo ruim. Por quê? Porque, tudo bem, ele cometeu um crime. E ele será punido por esse crime. Tudo que for excessivo a isso é errado e também é punível. Então, a gente tem que ter essa percepção de que tá legal, a gente concorda que não dá para aceitar as coisas como estão. Mas somente vamos punir aquilo que é punível já no ato. A lei, ela não volta atrás para prejudicar o réu. Ela é um princípio da Constituição. Por quê? Porque vem nessa base iluminista, que é uma base que eu concordo bastante, é racional. A gente não pode transformar o réu em algo sobrenatural, em um demônio. A gente não pode transformar o culpado num demônio. Ele é culpado, ele é um ser humano e ele vai pagar pelo que ele fez. Vai pagar como? Nas medidas da lei. O que a lei fala? O que a lei determina de pena para aquela pessoa? É aquilo que ele tem que sofrer. Acima daquilo já é desumano. Abaixo daquilo é injusto. Então, a vítima nunca vai se sentir... Então, mas aí a gente tem que considerar que a lei, como ela é uma percepção geral e ela é uma percepção anterior à ocorrência, então, assim, quando a gente cria a lei, já aconteceram vários casos, mas a gente não monta com base em um caso específico. A gente monta a lei com base na recorrência de casos que ocasionaram a necessidade daquela lei ser feita. Então, a Maria da Penha, por mais que ela tenha dado o nome à lei, porque foi o caso dela, o estopim, o que fez explodir, ela não foi a única a sofrer aquilo. Eles olharam para todas as vítimas e fizeram a média de todas as vítimas para criar uma lei que sirva para as próximas todas as vítimas. Entendeu? A lei, ela não é personificada, ela não é para um indivíduo, ela é para todo mundo. Porque a gente vive baseado no princípio da igualdade.
Óbvio, na prática, pode não funcionar muito bem. Mas a regra é, a lei vai ser criada e aplicada indistintamente. Não importa quem é você, o que você faz, entendeu? Então, é o tipo de coisa que muitas vezes a sensação da vítima realmente é de estou sendo injustiçada, porque olha o tanto de dor que esse ser humano me infligiu. Mas eu não tenho condição de criar uma lei para cada pessoa que sofre esse tipo de problema. Entendeu? A percepção é muito pessoal, é muito subjetiva. A lei, ela é geral. Eu vou aplicar em você, nele. E, às vezes, ele, enquanto vítima, fala assim, não, tudo bem, tá justo. E você, vítima, da mesma forma, da mesma situação, olha e fala, não, pra mim não é justo. Aí é individualidade. Né? E Não aí tem é o como. tipo de coisa que a gente trabalha em outra área. Que daí você vai para o psicólogo, entender por que aquilo não satisfez o seu senso de justiça, perceber que a sua ferida talvez esteja profunda demais, mas que pode ser relacionada com outras coisas da sua vivência. Tudo isso tem que ser trabalhado. Mas no direito, a gente não tem condição de individualizar a lei. A gente pode individualizar a pena. Sim. A pena, ela é sempre individualizada. Até a Constituição fala. A pena, qualquer pena que seja, ela só é aplicada ao causador, ao condenado, e não é possível passar ela para ninguém. Então, assim, se você cometer um crime e seu filho, você morre, seu filho vai continuar pagando pela pena, porque teve épocas que isso era possível, né? Você cometia o crime, você morria, sua família continuava pagando o crime. Hoje em dia, não. Você cometeu o crime, só você paga o crime. Entendeu? Essa individualização, ela é importante. Ela é justa, porque imagina, né? Eu não fiz nada, por que eu tô aqui? Eu tenho só 6 anos, sabe? Mas aí, tipo, a lei funciona assim. A questão de medida protetiva, da forma como a gente faz o acolhimento de uma vítima de violência, de uma mulher vítima de violência, ela é uma questão que ela é muito complexa, porque ela é multidisciplinar. A gente não fala em medida protetiva antes de cogitar uma rede de apoio, por exemplo. É uma questão de estratégia mesmo do advogado. É por isso que quando às vezes a pessoa fala... Porque assim, você precisa de um advogado para pedir medida protetiva? Não, você não precisa. Você vai lá na delegacia e fala, olha, estou sendo agredida fisicamente, psicologicamente. Aí, eles vão te recepcionar e eles vão fazer o boletim de ocorrência, vão inquirir você, ou seja, vão te ouvir, vão transformar isso num termo, que é o termo oficial, que é onde fica escrito tudo que você falou. Eles vão fazer... as perícias necessárias, eles vão te encaminhar para o IML, se for necessário. O atendimento tem que ser feito diante de profissionais especializados. Então, eles vão te ouvir na frente de um assistente social, de uma psicóloga. Só que você tem que estar acompanhado do advogado neste ato? Não, obrigatoriamente. Mas se você está com o advogado, você tem muito mais chance de qualquer medida que você tome a partir dali, você estar melhor amparado, porque usa-se estratégia. Então, assim, você vai lá pedir a medida protetiva e você não tem uma rede de apoio onde você possa, por exemplo, ou sair daquele local, ou para ir para um abrigo, ou para ir para a casa de alguém. Se você vai pedir uma medida protetiva e você, por exemplo, já teve caso de mulher que, trabalhava na mesma empresa que o cara. Aí ela pede a medida protetiva e o cara vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, mas não é questão de se preocupar com o agressor. Eu tô falando do que a gente tem que pensar. Você trabalha no mesmo ambiente que ele, então tá bom. Então, primeiro a gente vai falar com o teu empregador. Falar, presta atenção, a gente vai entrar com pedido de medida protetiva, vai pedir pra afastar. O mínimo que você vai fazer é mudar os turnos desse povo. Até porque, assim, na minha visão leiga, né? A gente entra com a medida protetiva, a melhor segurança para essa pessoa é sair do local onde ela está. Então, a gente vê alguns casos de pessoas que podem fazer essa mudança de cidade, que têm um suporte, um apoio da família, né, ou de conhecidos. E, na prática, 80%, acho que até mais que isso, não tem. Aqui na Baixada, por exemplo, acho que a gente tem uma casa de transição, que fica no Guarujá. Então, quer dizer, para atender a Baixada Santista inteira... Não é. E, além disso, é o tipo de coisa que, assim, eu falo que não adianta você fazer uma casa de abrigo
municipal, por exemplo. Tem que ser sempre no mínimo estadual. Por quê? Porque se for estadual, você tem conversa entre todas as comarcas, todas as cidades. E aí, se tá insustentável manter essa vítima aqui, porque o grau de periculosidade desse agente agressor é muito alto, você tem a possibilidade de mandar essa vítima para outro lugar. Por quê? Porque é o estado inteiro que tá fazendo aquilo funcionar. Se você faz a nível municipal, o município só responde por ele mesmo. Ele não pode exigir de outro município que ceda uma vaga. Então, assim, hoje, né, com a leitura real do que a gente tem da medida protetiva, para quem é essa medida protetiva? Essa medida protetiva, ela é muito importante e ela é muito útil para mulheres que a situação de violência não tenha chegado ou não esteja demonstrando uma evolução rápida. Porque o que acontece? A medida protetiva é um agente estressor pro agressor. Toda vez que uma pessoa violenta, ela se coloca numa situação de estresse, ela vai Espanar. explodir, ela vai fazer o que der na telha. Fala, não tenho mais nada. Joga tudo pro alto. Eu não tenho mais o que perder. Então, a medida protetiva, ela pode servir como um gatilho pro agressor. Então, para você poder colocar na sua vida uma medida protetiva, você precisa, pelo menos, estar com uma rede de apoio forte. E rede de apoio forte, cara, não é a mãe e a irmã que falam assim, já falei. Não é isso. Vem aí, mas já falei. Por quê? Porque o cara sabe onde tua mãe mora. Muitas vezes acontece da mulher poder ficar na casa, só que, o cara conhece, ele mora ali. Ele sabe qual é a janela que dá pra forçar um pouquinho e arrebentar pra entrar. Então, assim, é tentar sair de perto, e a medida protetiva só vai ter alguma validade, utilidade para aquelas mulheres que o cara não está apresentando um grau de evolução, ele tem uma manutenção de agressividade, mas que não apresenta nenhum grau evolutivo considerável. O cara, ele não faz... essa agressão dele não é uma agressão física frequente. Então, assim, ele vai lá e te alopra, mas ele não tá indo muito pro físico. Às vezes, uma medida protetiva é o suficiente para ele espanar. Ele fala assim, foi mal, não vou chegar perto, porque senão vou me prejudicar. Ele vai falar mal de você para todo mundo, ele vai falar que você é louca. Nossa, a menina entrou com a medida protetiva contra mim, ela é doida. Fui pedir para separar, e aí ela veio com esse papo. Ele vai inventar uma história. Mas o risco dele ir contra a pessoa fisicamente é muito menor do que um cara que já tá descendo a porrada. Um cara, tipo, Tatiana Spitzner, que o cara, né, já socava, já empurrava, chutava na frente das pessoas, assim, né? Não na frente das pessoas, mas, tipo, dentro de um elevador com câmera, né? Então, a medida protetiva, ela tem que ser pedida principalmente pelas vítimas que detectaram a situação de violência e estão se afastando logo de início. Quanto mais evoluído esse vínculo de agressividade, esse relacionamento cíclico dentro da agressividade, maior é a chance dessa medida protetiva ser um agente estressor que vai levar o agressor a cometer alguma coisa absurda. Entendeu? A medida protetiva ela é muito legal, ela pode ser válida se for utilizada estrategicamente. Mas como é que eu vou identificar? Provavelmente ela não vai identificar, é por isso que é importante que ela entre em contato com os profissionais competentes. Então, assim, liga para o teu advogado, procura uma psicóloga e uma psiquiatra e vamos ver o que dá para fazer. E quando eu falo para você que é interdisciplinar, não é multidisciplinar, né, no caso, não é no caso de todo mundo estar falando com a vítima, mas de todo mundo estar falando entre si também. Então, assim, você tem uma advogada, você tem uma psicóloga, bota elas para se conversarem. Eu acho importante, nesse caso também, a gente procurar pessoas qualificadas nesse tipo de situação. Porque eu já atendi pessoas que vieram para mim aplicando contato zero com um narcisista, onde a advogada sugeriu reconciliação. Então, assim, se você está aplicando um contato zero, como é que você sugere uma reconciliação? Como é que você sugere que essa pessoa mantenha contato com o agressor? Você sabe o que é? A gente está num momento social que a gente está passando por uma fase que as pessoas... Eu entendo, as pessoas elas querem ser mais namastê, good vibes, né? E aí a gente estava vivendo um período... Porque, assim, tudo que é descoberto, no momento da descoberta... a gente usa a exaustão. É só você pegar, vai passando os seus rios, você vai ver quantas vezes aparece essa música nova aí como que é o nome do menino? Do Léo Santana.
A cada 5 vídeos, 4 tem esse raio dessa música. Por quê? Porque tudo que é novidade a gente usa a exaustão. A gente usa, assim, até tornar aquilo totalmente obsoleto. E isso é social, tá em alta, tá na moda. E isso serve também para os descobrimentos voltados a questões intelectuais. Então, assim, em algum momento, alguém virou e falou assim, olha, mas constelação familiar. Você tem que perdoar o seu pai que te agrediu, que abusou de você na infância. Porque senão você não vai evoluir. E daí força aquela menina que passou a infância inteira sendo abusada a abraçar o pai. Pera lá, calma aí. Você pode fazer constelação familiar? Pode. Mas você tem que tomar cuidado para que isso não seja uma validação daquela atitude. Isso que você falou é exatamente isso. Gente, a gente fala em conciliar. O judiciário tem feito uma propaganda muito, muito pesada para que medidas conciliatórias sejam adotadas, muito porque o volume de processos é muito grande no nosso país. Mas não é todo tipo de ação que cabe uma conciliação. A gente está falando de casos que envolvem questões criminais. O abuso psicológico, o abuso sexual, o abuso físico, o abuso financeiro é um caso criminal. Você não tem que pensar que aquilo é passível de conciliação, porque a conciliação significa que os dois lados têm que ceder. E a vítima não tem que ceder nada, porque ela já cedeu durante todo um relacionamento abusivo. Aí a gente entra naquela questão de que fazer esse movimento foge de uma estratégia minimamente razoável. Por quê? Porque, não adianta eu virar pra você e falar assim, não, mas vamos tentar conciliar. Porra, você já foi esvaziada, aquele cara te tirou de você mesma. Você era quem você era até conhecer aquela desgraça. Você entendeu? Aí eu vou virar e falar assim, não, mas deixa ele te machucar só mais um pouquinho, cede mais um pouquinho. Você deu o quê? Já tô vazia. Eu preciso me retomar de mim pra poder ceder alguma coisa, porque ele me deixou sem nada. E quando eu digo sem nada, eu não tô falando de dinheiro. Não, é sem personalidade, é autoconfiança, é senso tudo. de identidade. A pessoa não sabe nem quem ela é, na verdade. Não sabe nem o que ela tá fazendo ali falando com o advogado, né? Então, a pessoa... Para você, essa questão que é muito forte, que eu insisto que o problema está nas engrenagens e não na máquina em si. A engrenagem do Estado são seres humanos. E daí, quando você recepciona uma vítima de violência, se você já inicia tirando dela a validade do que ela tá te contando, ela cai de novo dentro daquele ciclo de violência que ela tava, porque ela tá indo ali falando pra você, não, ó, caiu minha ficha, realmente eu tava num ciclo de violência, eu quero sair, pelo amor de Deus, me ajuda. E a primeira coisa que o Estado, na forma de uma pessoa, que pode ser o delegado, que pode ser o policial, que pode ser a assistente social, que pode ser a psicóloga do Estado, que pode ser o MP, o Ministério Público se envolve nessas causas, ó, é óbvio. Então, assim, o Estado, se ele chega e essas pessoas, elas viram pra você e falam assim, tem certeza que você não tá entendendo errado? Tem certeza que ele falou isso, ó, porque ele queria te afetar? Aí você desmonta toda aquela força que aquela pessoa... Porque às vezes foi a última força também dela. Tem mulher que já desistiu totalmente de ir contra o agressor. Falou, tá bom, a minha vida é sua. Continue. Por quê? Porque toda vez que ela tenta sair disso, tem alguém chegando e falando assim, olha, você tá exagerando um pouco, não tá? Sim, porque conhece o agressor, né, na vida social. Dentro das 4 paredes, o que acontece ali, ninguém tá vendo. E isso é uma coisa muito legal, porque a gente fala que prova testemunhal, né, depoimento pessoal, a gente costuma falar que em quase todas as situações é meio questionável, assim. Meio questionável porque a pessoa dando a versão dela. Então, no direito, por exemplo, civil, eu comprei, fiz um contrato com você, eu vou questionar isso e vai tomar meu depoimento pessoal. Meu depoimento pessoal não é uma prova, né? Então, por quê? Porque é a minha versão, né? Isso é muito legal. Na Maria da Penha, a voz da vítima tem força. A Maria da Penha, ela trouxe essa possibilidade de você validar aquele depoimento como uma forma de prova, porque entre 4 paredes, só você e o agressor estão vivendo aquilo.
Você entendeu? E isso é muito bacana, porque realmente tem muitas. Obviamente, tem o agressor que ele é o agressor escancarado, que ele não liga de fazer na frente dos outros, que ele não tá nem aí se as pessoas estão vendo ou não, porque ele acha que ele é intocável, que o Estado não vai poder fazer nada, ninguém vai poder fazer nada. Mas tem aquele agressor que é um agressor mascarado, né? Aquele agressor que ameniza as coisas, que ele te agride. E, assim, ele te agride de forma velada. E na frente dos outros, ele é um anjo. Você que é louca, você que tá fora de controle. Olha, fui só falar tal coisa, olha como ela tá me tratando. Porque também não tem o histórico do que tá rolando pra ela explodir daquele jeito, né? Exatamente. Então, na Maria da Penha, a voz da vítima, ela tem um peso, assim. Óbvio. Continuamos passando pela questão de que os agentes estatais, que são as engrenagens dessa máquina para fazer funcionar, são pessoas. E elas têm ali as emoções delas, as crenças dela. Tem muita gente que, você vai relatar alguma coisa e a pessoa já tá assim, putz, mas olha, já vi isso alguma vez na minha vida. E não é bem assim. E ela tenta relacionar o que tá acontecendo com você com uma coisa lá atrás, que ela viu na época do Cabral, assim, na vida dela. E que não tem cabimento para aquele ato. Porque naquele ato ela tem que ver o que tá acontecendo com você. Ai, mas teve um caso aqui igualzinho. Nunca é igual. Entendeu? Não é. E assim, a gente também vale falar o seguinte. Hoje a gente vive numa sociedade, digo, doente, né? Porque assim, a gente tem as vítimas, essas vítimas acabam perdendo a voz por conta de pessoas que usam a lei de forma errônea, né? Que tem muitas mulheres por aí, óbvio, eu defendo as mulheres, eu cuido das mulheres, mas a gente também tem que dizer que existem mulheres que agem de sacanagem mesmo para poder prejudicar outras pessoas. E essas pessoas que usam somente para prejudicar o outro e que não tem nem veracidade no fato, acabam prejudicando e tirando, são participantes da tirada de vida das mulheres que realmente precisam disso, né? Que precisam ser assistidas, que precisam desse tipo de amparo, de lei. E essas mulheres acabam dentro da casa com o agressor, ou ali fora, ou de alguma maneira acabam perdendo a vida, porque hoje a gente vê o negócio da medida protetiva muito banalizado. Isso é uma coisa muito interessante, assim, que você falou. Toda vez que sai na mídia, olha, caso de estupro, olha, caso de agressão, olha, não sei o quê. É muito engraçado que a gente vê socialmente sempre o burburinho inicial de será que foi mesmo isso? E isso acontece porque, infelizmente, além da voz da mulher ser muito questionada, mesmo a lei falando para ela, tem validade. Ouve essa mulher, ela pode sim ser ouvida e levada a sério. Mesmo que a lei traga isso acontece porque a gente vive numa sociedade que ela é contaminada com a ideia de que nunca é, de fato, uma agressão. Né? Então, por exemplo, assim, saiu que nem o caso da Mariana Ferrer. O caso da Mariana Ferrer saiu, e daí todo mundo falou, tá vendo, não é bem assim, porque ela queria, porque ela foi atrás, porque não sei o quê. E aí, você para ver que a gente tá tirando a validade de um exercício natural da mulher de ter uma vida sexual. Começa aí. Sim. E aí, as mulheres começam a questionar essa mulher. Mas olha lá, eu não teria bebido tudo isso. Eu não teria usado essa roupa. Eu não teria me oferecido. Eu não sei. Filha, então assim, vive na tua bolha. Quer dizer que a menina não pode sair, encher a cara e ficar loucona? Eu não vejo ninguém falando, por exemplo, olha, moço, já que você ficou doidão, peraí só um minutinho que eu vou usar o seu corpo como eu quiser. Então, essa ausência de validação social, ela já contribui para que as vítimas que estão fazendo a denúncia sejam desacreditadas. E aí, a outra forma de tirar a validade dessas vítimas vem das próprias mulheres atuando como beneficiária de um direito que elas não tinham que estar exercendo. Que é chegar e relatar uma agressão inexistente.
Toda mulher que relata uma agressão inexistente, conscientemente, porque se é inconsciente, se é uma coisa assim, olha, a mulher tá passando por um período complicado em que, sei lá, ela descobriu uma doença mental e ela foi lá, e aí ela sonhou e não sei o que, e foi lá e relatou, ela não tá fazendo isso com a intenção de se beneficiar, ela está fazendo isso porque ela não está consciente das questões reais da vida dela. Agora, se a mulher conscientemente chega e fala assim, olha, eu vim aqui porque o meu namorado me agrediu. E aí, no final, descobre-se que não aconteceu isso, ela contribuiu para a perpetuação desse ciclo de descredibilidade da vítima. Porque daí a próxima vítima que aparecer, a primeira coisa que vão fazer é o quê? Será que foi mesmo isso? Lembra aquela fulana? Que foi o caso da Nájila, por exemplo, com o Neymar. Né? Quando ela fez aquela... E assim, gente, eu nem questiono, eu nem falo assim, não, ela foi agredida mesmo, ou não, tá vendo como é doido? Eu não tenho posicionamento. Não vi todas as provas, eu não tive acesso aos autos. Em nenhum desses casos eu tenho um posicionamento firmado. Mas a partir do momento em que a menina agiu daquele jeito e não foi concretizado, não terminou o processo com uma condenação, ou seja, foi descoberto que não era bem aquilo, tem as provas de que não era bem aquilo, e houve uma absolvição, toda absolvição de um réu de violência contra a mulher contribui para que a próxima vítima seja descredibilizada. Toda. Não tem um caso que não vá para a mídia e que não vá contribuir com essa descredibilização se o caso anterior tivesse sido já relatado como uma mentira ou como um caso em que não houve de fato violência. Na medida protetiva, quem que pode derrubar essa medida? Só o juiz que decretou ou o tribunal, se tiver um recurso, que daí pode ser o habeas corpus ou o recurso em sentido estrito. Porque, assim, a medida protetiva, ela só é dada pela ordem policial em casos extremos. Assim, tem que ser a exceção da exceção. Chamei a polícia, tá rolando pancadaria, tô sendo agredida pra caramba aqui, chamei a polícia neste ato. A polícia percebeu que o agente agressor tá, assim, descontrolado, a própria polícia pode aplicar essa medida protetiva. É muito difícil acontecer, é bastante difícil acontecer. Geralmente, eles têm 48 horas para mandar para o juízo para que ele faça essa análise e que seja, enfim, deferido ou não esse pedido de medida protetiva. Quem pode desfazer é sempre o juiz que decretou, se for peticionado, pedido para que ele desfaça, ou o tribunal. E é assim, a parte, quando ela vai pedir, ela pode pedir tanto para que seja revogada integralmente, quanto para que seja amenizada uma medida protetiva. Porque assim, é aquilo que eu te falei, o agressor é um ser humano, e ele tem graus de periculosidade. Não é todo agressor que é o ápice da violência, né? Tem agressor e cada um tem ali seu grau de periculosidade. Se um agressor entender que a medida protetiva aplicada contra ele for excessiva, o que é uma medida protetiva excessiva? É aquela medida que, de alguma forma, ela ultrapassa aquela violência que foi causada. Então, por exemplo, olha, tirou a mulher de casa, mas também não permitiu que ele ficasse na casa. Por quê? Porque o juiz pode, inclusive, impedir a venda e aluguel da residência, para que o cara não se desfaça do bem e fique com dinheiro e suma com dinheiro, né? Então, assim, ou então, por exemplo, olha, o juiz, dentre as medidas, porque tem muita coisa que pode pedir. Você pode pedir o afastamento, você pode pedir o afastamento do lar, você pode pedir para que ele não vá em lugares que você habitualmente vai. Inclusive, existe a possibilidade de pedido de prisão preventiva, dependendo do grau de periculosidade do agressor, você pode pedir uma preventiva. Então, o advogado do agressor, entendendo que a medida foi excessiva, geralmente é o caso de prisão preventiva, que é o que o advogado vai falar, excessivo, excelência, não é para tudo isso, já afastou, já não sei o quê. Aí ele pode ir lá e pedir. O juiz é obrigado a revogar, a reduzir? Não. Ele vai justificar, não é nem que ele vai justificar. Se ele realmente entender, tá bom, realmente foi excessivo, eu vou reduzir ou revogar. Ou o tribunal, porque se o juiz mantém e ele continuar achando que está excessivo, ele pode recorrer, entrar com habeas corpus, entrar com recurso de sentido estrito, e aí o tribunal vai decidir.
Mas não é uma decisão. Uma vez havendo medida protetiva, o cara não pode chegar e falar assim: ah, não, decidi que eu não, não quero, obrigada. Não existe isso. Tem a medida protetiva, ele está obrigado a cumprir aquela medida protetiva, sob as penas da lei. E daí as penas da lei são as mais variadas possíveis. Né? Então é importante, acho que a gente orientar essas mulheres que passam por esse tipo de situação a procurar profissionais realmente qualificados, para que não escutem, né, algumas besteiras do tipo, não, pede a medida protetiva. Aí a pessoa, geralmente, quem é muito agredida psicologicamente ou fisicamente, tem muito medo de pedir medida protetiva. É fato. Por quê? Porque a pessoa sabe o que a outra pessoa é capaz. E sabe que a chegada da notícia da medida protetiva vai deixar aquele agressor muito pior para ela. Então, a pessoa, né, óbvio que não são todos os casos, mas a grande maioria, as mulheres que realmente precisam dessa medida têm muito medo de pedir a medida, porque sabe a consequência daquilo. Né? Então, é importante que você procure profissionais realmente qualificados nessa área. Por mais difícil que seja, se você der um Google, se você procurar no Instagram, você vai encontrar pessoas que possam te ajudar ou pelo menos te orientar de uma maneira melhor. Porque eu acho que não é legal do tipo, não, faz a sua medida protetiva, porque se por acaso acontecer alguma coisa com você, se te matarem, se te, né, fizerem qualquer coisa com você, a gente já tem um principal suspeito. Então, a medida protetiva, eu acho que ela é necessária e interessante, mas na questão de comprovação de que você estava ciente, de que você foi lá e relatou, de que você pediu essa ajuda, né? Porque muito acontece de, por exemplo, a mulher ser morta e falar, mas ela nunca fez a denúncia. Porque, de fato, o Estado ele não tem como adivinhar quem está sendo agredido. Se você não denunciar, de fato, o Estado não vai saber. Mas não é denunciar a torto e a direito. Quando eu falo de rede de criação de apoio, é aquilo que eu te falei, não adianta falar em rede de apoio depois do afastamento apenas. Você tem que falar durante. Então, assim, olha, já tô vivendo uma situação de agressão dentro de casa, física, verbal, não sei o quê. Minha família tá ciente disso. Ele não me deixa ter contato com a minha família. O vizinho tá ciente disso. Porque assim, o caso extremo é o cárcere privado. A mulher tá presa dentro de casa e ela não pode ter contato com ninguém. É até interessante porque a gente tem uma condição social de percepção dessa situação muito forte. E isso é retratado em várias obras, né? Então, por exemplo, tem aquela série da Ilana Kazoy, Bom Dia, Verônica. A primeira temporada é a história de uma mulher que vive uma violência absurda. Do tipo, ela foi tentar sair de casa com a irmã dela para ir num centrinho comprar qualquer coisinha, ela começou a sentir falta de ar e passar mal, porque o marido dela era um cara que fazia essa violência com a frequência e o absurdo no ápice, assim, né? E esse é o caso extremo. O caso do cárcere privado. O cara não te deixa sair, você não fala com ninguém, os vizinhos não sabem seu nome, nem parece que você tá em casa. E você não tem com quem falar. Nessa situação, o que você pode fazer, infelizmente, é tentar dar um toque para quem estiver ao redor. Pô, meu marido saiu de casa 5 minutos, eu não consigo sair, ele me deixou trancada aqui dentro. Joga um papelzinho no vizinho, fala, pelo amor de Deus, me socorre. E aí, nesse caso, é chamar a força policial, tirar essa mulher desse lugar o mais rápido possível e a medida mais extrema de medida protetiva, que é a prisão preventiva. Por quê? Porque o cara, se ele conseguiu manter ela em cárcere privado, ele muito bem poderia ter matado e levado ela para qualquer outro lugar e ninguém saberia o que aconteceu, porque ela já cortou todas as relações no entorno dela. Agora, olha, ele não te mantém em cárcere privado, você até sai para trabalhar. Mantenha contato. Faça comunicação com as pessoas no seu entorno. Eu sei que muita gente não tem essa paciência e empatia de ouvir. Eu sei que muita gente vai do trabalho, você vai chegar e vai relatar alguma coisa e a pessoa vai, ai, que saco ficar ouvindo isso. A gente sabe que tem gente assim. Mas tente
avisar as pessoas no seu entorno, cria uma rede de comunicação para que todo mundo tenha essa percepção de que, peraí, se ela faltou hoje no trabalho, alguma coisa aconteceu. E fazer com que essas pessoas contribuam para o seu desligamento desse agressor. Como é que é o desligamento desse agressor? É você pegar suas coisas e sair andando assim do nada? Não, porque ele vai atrás. Então, você vai primeiro reforçar essa sua comunicação com a sua rede de apoio. Então, família, amigo, colega de trabalho, vizinho, se vizinho se propor a prestar atenção, a denunciar, vizinho salva gente pra caramba, salva criança pra caramba, cachorro, animal, mulher. Por quê? Porque todo mundo que escuta o que está acontecendo na casa do lado e não se manifesta, contribui para o resultado. Se você está ouvindo todo dia barulho de porrada, grito, choro, não é possível que você ache que isso não é um sinal. Então você tem que reforçar isso, pedir ajuda dessas pessoas no sentido de se preparar. E fazer a preparação o mais escondido possível. Eu tenho uma amiga minha, a Fabi, e ela criou um grupo de empreendedoras lá em Santos, eu não sei nem se você conhece, Empreendedora 55, é muito legal. E um dia a gente fizeram uma palestra lá, e um dia elas foram se apresentar, e cada uma apresentava o seu negócio, né? A maioria das coisas são de manufaturado, são meninas muito bacanas, e uma moça foi se apresentar, ela falou assim, olha, meu nome é tal, eu comecei a fazer bolo de pote para vender, porque eu queria sair de casa porque eu sofria violência doméstica. E eu convenci o meu marido que era para ajudar na renda de casa. Eu comecei a fazer, eu falava para ele que eu vendia por R$14. Eu, na verdade, vendia por 16. Eu pegava sempre os R$2 que sobravam. Quando eu consegui juntar dinheiro e esconder, porque ela juntava o dinheiro, dava para a irmã dela colocava na conta. Ela falou, quando eu tive dinheiro suficiente, eu saí e nunca mais voltei. Mudei de cidade e nunca mais voltei. Então, assim, essa necessidade, a gente sabe, a mulher precisa de dinheiro, ela precisa ter para onde ir, ela precisa ter quem acolha. Então, primeiro você cria essa rede para você. E nessa rede, já vai conversando com as pessoas, assim, ó, já vai atrás de um advogado, por favor, que seja especializado, me ajuda com isso. Porque tem gente que, por exemplo, o marido não deixa nem mexer na internet. Então, assim, irmã, pelo amor de Deus, entra no Google e procura uma advogada daqui da cidade que trabalhe com isso. Entra no Google e procura uma psiquiatra que trabalhe com isso. Porque quando sair, tem que ser de vez. Sim. Se você sai e volta, pode ser que essa saída e essa volta, que essa medida protetiva, seja um agente estressor do seu agressor. E daí, ninguém vai te garantir nada. Vai entrar naquilo que você falou. Olha, o bom é que se acontecer alguma coisa, a gente sabe quem foi. E não é o bom, né? Não dá pra gente contar que aquela vida tem que estar em risco extremo. Aquela pessoa pode morrer pra gente falar, não, agora a gente tem certeza, né? Então, eu acho que o início para uma medida protetiva válida é a utilização estratégica dela. E, para mim, a utilização estratégica começa justamente nessa orientação de você criar uma rede de apoio, de você ir incentivar e ajudar esta mulher que está na situação de violência a conseguir sua liberdade financeira, conseguir ter contato com as pessoas que vão facilitar para que essa medida protetiva seja uma ruptura definitiva. Tem muita mulher que tem medo porque tem filho, e eu super entendo. Uma das medidas, inclusive, protetivas para a mulher é que o Estado ele obriga que o filho da mulher seja colocado na escola mais próxima da casa dela. Independente de ter vaga. A lei determina que tem que colocar na escola mais próxima. Por quê? Para ela não ter um percurso tão longo para ir buscar a criança, porque isso expõe menos ela ao risco. Então, assim, são muitas coisas que são possíveis pedir, determinar. Não é só o afastamento. Mantenha 50 metros de distância da fulana. Não é isso. Não é só isso. Né? Até porque o papel não vai te proteger na rua. Não, né? Vai mostrar o papel e, né? O ideal, acho que no mundo perfeito, seria realmente essa mudança de cidade para que... Dependendo do nível de agressividade, periculosidade do agressor,
se a mulher conseguir sair. E é por isso que essa rede é importante. Às vezes você trabalha ou você tá falando ali com a sua família, e aí as pessoas vão te ajudar nessa preparação, nesse plano de ruptura definitiva. Porque não adianta você tentar sozinho, porque você está presa, literalmente presa. É importante também falar o seguinte, que nesses casos de agressão de narcisista, as caras e as máscaras que eles vestem, as pessoas que estão mais próximas, os amigos, familiares, geralmente colocam em questão, como assim? Não é possível que essa pessoa seja desse jeito. E essa pessoa, essa mulher, acaba não conseguindo essa rede de apoio mais próxima, por não acreditar, por conhecer somente aquela máscara linda que a pessoa veste fora de casa. Então, às vezes, é mais fácil você conseguir essa rede de apoio com o teu empregador, com a faxineira que cuida ali do banheiro da empresa onde você está trabalhando, porque ela está te vendo todo dia, e com o porteiro. Então, assim, começa a conversar com essas pessoas que te veem todo dia. Exatamente. No salão. Você vai no salão, você vai fazer um cabelo, você vai fazer uma unha, conversa no salão. Padaria, e assim, todos os não tenha medo de pedir ajuda. Pode ser que você receba um não, mas você vai receber um sim. Tá? Em algum momento, você vai receber um sim. Você sabe que você comentou agora que é mais fácil você conseguir ajuda do seu empregador. E assim, eu trabalho às vezes aplicando compliance em empresas, né? E o compliance, ele é uma norma de conformidade. Então, assim, é você colocar a empresa alinhada com os interesses dela, mas também com a lei, com o que ela quer produzir, né? Com que a gente chama de cultura de empresa, né? Com o que ela quer produzir e expor para a sociedade. E daí, quando a gente trabalha com compliance, uma das questões que eu sempre coloco é essa questão da violência doméstica. Como a sua empresa recepciona as suas funcionárias que estão passando por uma situação de violência doméstica, né? E é muito engraçado porque geralmente a empresa fala assim, eu nem sei que funcionária minha está com esse tipo de situação. Eu falo assim, mas você não percebe nada de diferente? Aquela pessoa mais amuada? Você não percebe, às vezes, a pessoa mais assustada? E eles falam, não. Eu falei assim, olha, a última que eu fiz, eu falei para mim do RH, eu falei, olha, muito provavelmente essa pessoa que você pensou em mandar embora porque não tá rendendo o que você tá precisando, ela pode estar passando por uma situação muito complicada dentro da casa dela. Se a gente não começar a alinhar a empresa a identificar a situação de violência doméstica, a gente acaba empurrando essas mulheres para uma demissão e para uma dependência financeira muito maior. A gente contribui para que a violência doméstica ela persista, porque a pessoa vai acabar perdendo emprego e ficando em casa, junto com o agressor. Então, uma das coisas que é muito importante é que a gente traga para essa cultura social, empresarial, a percepção do outro. Não é, a gente também, ao mesmo tempo que a gente fala que, né, ninguém vê nada, todo mundo vê tudo, a gente sabe, tá todo mundo cuidando da vida do outro um pouquinho, né, o dia inteiro, a gente sabe que tem aquela vizinha que, se você sentar do lado dela, ela sabe tudo que tá acontecendo naquela rua. E a gente precisava dessa atenção mais ativa para as vítimas de violência doméstica, porque se a gente não faz a quebra dos ciclos de violência dentro de casa, a gente não recupera ninguém na sociedade, né? A gente tem que pensar que a violência doméstica ela não está prejudicando só aquela família, porque os filhos daquela família vão conviver com seus filhos amanhã em algum lugar. E eles podem, inclusive, namorar com seus filhos, e eles podem perpetuar esse tipo de coisa. Não é que toda vítima ou todo filho de vítima de violência doméstica vai fazer. Não, mas o exemplo que se tem em casa é sempre um risco, que é um risco que eu acho que a sociedade não tem que assumir, né? Se você quer uma sociedade melhor, você não pode perpetuar os ciclos de violência que vão sendo constantemente reafirmados. É só você ver na pandemia, o tanto de violência doméstica que subiu, o tanto de casos de abuso infantil que subiu, porque os maiores abusadores estão dentro de casa. Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer essa percepção, essa vontade de ajuda, não só para ideia, para socialmente, né, mas também para colocar dentro de empresa, dentro de
estabelecimentos de entretenimento, dentro de qualquer lugar. Por exemplo, um exemplo positivo, nesse último caso do Daniel Alves lá na Espanha, agora o estado de São Paulo pegou de exemplo e os bares e baladas, eles têm que ajudar as vítimas de abuso ali, né, e tal. É o mínimo, né? Não precisava nem falar, mas já que não estão fazendo, vamos criar uma lei para isso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa começar a fazer com que a rede de apoio seja uma rede de apoio que não dependa só dos conviventes, né? Porque é aquilo que você falou, o narcisista, para quem tá de fora, quem tá vendo o relacionamento de vocês de fora, o narcisista é a melhor pessoa do mundo. Fala, porra, meu, trata que nem rainha. E para quem tá vivendo, não é, né? Eu acho também importante a gente falar das mensagens que são recebidas, né? Do tipo, você tem mesmo que falar, você tem mesmo que expor, você tem mesmo que pedir medida protetiva. Não eu acho isso assim. muito delicado. Mas você sabe que isso é um movimento, é outro movimento social que eu falo, gente, por favor, vamos se controlar? É que nem, óbvio, as mulheres estão cansadas, todo mundo está cansado. Qualquer pessoa que viveu constantemente situações de violência, porque assim, a violência contra a mulher, ela acontece mais gravemente, obviamente, com a convivência, mas ela é uma realidade da rua, do dia a dia. Você sai na rua, você está correndo um risco. E esse movimento de, tem que falar, tem que não sei o quê, ele surgiu com a vontade da mulher de se empoderar. As mulheres começaram a exigir que todas elas se empoderem da mesma forma. O empoderamento, ele não é você ser uma pessoa mais bruta, ou mais agressiva, ou mais enfática, ou mais faladeira, ou mais exposta. Não é isso. O empoderamento da mulher, ele passa pela aceitação de condição que você passa de violência e pela denúncia. A denúncia não significa sair gritando na rede social. Não significa você chegar e ficar expondo isso publicamente. Porque muitas vezes o agressor vai ver isso e vai ser outro agente estressor. O cara vai lá e vai fazer o que ele acha que pode fazer. Então, né? Assim, eu acho que assim, se a gente pode deixar uma mensagem para essas mulheres, e eu entendo a intenção, porque quando a gente sai desse tipo de relacionamento e a gente passa por situações com o pai dos nossos filhos, ou com um homem a quem a gente se dedicou e deu tudo para ele, para que fosse uma pessoa melhor, e ele faz horrores com a gente, principalmente emocionalmente, mentalmente falando, a vontade que a gente tem é de colocar um sinal vermelho na testa deles para que todo mundo saiba quem é aquela criatura e não se envolva mais. Só que eu peço para essas pessoas que fazem esse tipo de pedido em redes, as famosas, que eu sei que estão tentando ajudar, só vira uma chavinha e deixa aberto que nem todos os casos dá para ser assim. Porque nem todas as mulheres têm muitos seguidores, nem todas as mulheres têm uma rede de apoio. E você incentivar essa mulher a gritar aos 4 ventos e entrar com uma medida protetiva pode estar colocando a vida dela em risco. E eu acho que essa chavinha tem que ser virada, porque não é para todo mundo. Esse tipo de ação não é para todos os casos, não é para todo mundo. E como vocês são figuras públicas, eu acredito que vocês têm que ter um pouquinho mais de delicadeza em tratar esse assunto. É claro que a gente quer denunciar, é claro que a gente quer colocar, é claro que a gente quer salvar o máximo de vidas possíveis, mas é importante que a gente deixe a mensagem de que o que acontece para vocês não vai acontecer para a pessoa que tem 300 seguidores e não conhece quase ninguém. Eu acho que entra nisso de você manter aberta a comunicação. A vítima tem que falar, mas ela não tem que gritar, ela não tem que pôr na mídia. Ela tem que criar uma rede de apoio silenciosa. Porque não adianta você expor aquilo que você está fazendo estrategicamente. É o que eu te falei. Se você não cria essa rede de apoio anteriormente, de uma forma velada, de uma forma quietinha, você dá um clique pro cara. Você fala assim, putz, essa mulher vai me largar. E se ela me largar, em quem eu vou descontar a minha raiva?
como é que eu vou continuar o que eu tô fazendo aqui que tá me dando esse prazer? Porque de fato dá o prazer pro agressor. O agressor, ele não bate só porque ele é mau caráter, ele bate porque ele tem um retorno positivo emocional. Ele bate porque ele quer sentir o prazer de que ele manda, de que tem alguém submisso a ele, ou qualquer outra questão que seja ali emocionalmente positiva para ele. E quando eu digo positiva, não quer dizer que seja bom. É só que para ele não para todo mundo. Então, assim, algumas coisas a gente tem que fazer na surdina. Quando o advogado pega uma ação dessa, ele tem que pensar antes de envolver, por exemplo, uma mídia. Entendeu? Então, assim, esse tipo de reforço para que as mulheres falem não é... Ai, exponha. Exposição nem sempre é bom. Tem muita coisa que só dá certo porque a gente faz no quietinho. Debaixo do tapete, ali, por trás das cortinas. Porque se você vai e expõe, o cara também se prepara. Sim. Ele não quer perder aquela pessoa. E não é por amor. É porque aquela pessoa é o saco de pancada diário. O suprimento energético dele, né? Quando você fala assim, essas famosas, elas estão dando uma dica aí que é perigosa, não é nem que é uma dica perigosa. O que elas estão fazendo é espelhar nos outros a vida delas. E não é pra gente fazer isso. A gente tem que ver a vida da vítima como a vida da vítima. A individualização do caso está no próprio caso. Se você olha pra uma vítima, quer comparar com outra, que é o que eu te falei, que é esse negócio de, tipo, uma mulher que mentiu vai fazer com que a próxima seja descredibilizada. Por quê? Porque a gente tem o mau hábito de querer comparar, sendo que cada caso é um caso. As pessoas têm, é que nem agora tá na moda do true crime, adoro um true crime, não é mesmo? Mas assim, as pessoas têm esse hábito de pegar, olha, esse caso aqui lembra tal caso. Tá, lembra, mas não é o mesmo. Não é todo caso de violência contra a criança que é um caso Nardoni. Sim. Não é todo caso de violência contra a mulher, que é o Maria da Penha. A gente tem que aprender, a gente tem que se habituar a olhar o caso individualmente e criar estratégia para aquele caso, porque se é um caso em que o agressor, ele tá tendo uma evolução rápida, ele tem um grau de periculosidade super alto, não adianta nem pensar em tornar aquilo mediático. Você vai dar para ele o que ele quer, um motivo para fazer o extremo, porque às vezes só falta coragem pro cara fazer o extremo. Você entendeu? E você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo, para essas mulheres que estão assistindo a gente, ou até para quem conhece alguém que está passando por esse tipo de situação? Então, a mensagem, acho que a mensagem principal é: ouçam as vítimas, escutem, livre de preconceitos, livre de julgamentos, parem de idealizar o seu relacionamento no dela, se fosse comigo. Então, escutem as vítimas e contribuam para essa criação de rede de apoio. Quanto mais pessoas estiverem dispostas a auxiliar as pessoas que estão passando por uma situação de violência, quanto mais a gente tiver espaço para que o Estado consiga contribuir para aquilo. E quando eu digo o Estado, é assim, olha, a gente fez a rede de apoio tudo certinho, tiramos essa mulher de perto desse cara. Mas se todo mundo tiver envolvido, o vizinho que viu o cara passando na rua num horário esquisito vai denunciar para a polícia. Aquele cara não vai chegar lá. Por quê? Porque todo mundo que está envolvido está de olho no agressor. Você tem que ouvir a vítima, amparar a vítima, e você tem que colocar o agressor em pauta. Você coloca evidência em cima dele, você coloca a luz no agressor e segue cada passo. O foco tem que estar no agressor. Na vítima, o foco é para recuperação. Agora, o foco da medida protetiva tem que estar em onde está o agressor, o que ele está fazendo. E daí a rede de apoio é importante, porque o Estado sozinho não consegue enxergar todas essas possibilidades. Então, assim, se você conhece uma pessoa que passa por violência doméstica, seja um membro dessa rede de apoio, seja livre de julgamentos, não importa o que você faria, porque a gente sempre se acha muito virtuoso, né? Todo mundo, quando a gente não tá passando pela situação, não, porque se fosse comigo, nossa, jamais que eu faria, eu nunca estaria com ele, na primeira já tinha saído. Não é assim que funciona. Você só fala que você faria isso porque você não tá passando por isso. Porque, às vezes, até você perceber o que está acontecendo, você já está até aqui. Então, sejam uma rede de apoio independente, não julguem essa pessoa, escutem, busquem ajudá-la. E se você é uma vítima de violência doméstica, tente expressar o que você está passando. Porque uma dificuldade muito grande é você conseguir fazer a vítima falar. A única utilidade de você falar para as pessoas, tem que expor, não é exposição midiática, não é expor no Instagram, não é expor no blog, não é jogar na internet, é expor
pro próximo, baixinho mesmo. Fala com o do lado. Fala, olha, tá acontecendo isso lá em casa. Eu preciso de ajuda porque eu preciso sair daqui. Contem a história de vocês, mas deixem para gritar a vitória sobre a história de vocês depois que vocês já tiverem vencido de fato. Depois que o agressor já não tem mais como alcançar vocês. É o caso da Maria da Penha. Tá? Então, acho que é isso. Quem conhece quem passa, ajuda, ouve, contribui para essa rede de apoio. E quem passa, começa a falar, mas fala baixinho. Não dá o alerta pro cara, porque vai poder ser um agente estressor desse agressor que vai evoluir para uma violência maior, entendeu? É isso aí. Então, olha, mulheres, eu sei que vocês têm medo, eu sei que esse medo é absurdo e que te impede de fazer muitas coisas. O primeiro grande passo para a tua libertação e para você pegar de volta a tua vida é você conseguir driblar esse medo na hora de você pedir ajuda, tá? Então, você tem que falar sim, não é para você ficar muda, é para você falar. Mas fale com quem pode te ajudar. Não saia expondo, porque nem todos os casos são iguais, como a doutora falou. E peça ajuda, enfrente esse teu medo e pegue de volta a tua vida, porque você merece viver e ser feliz, sim. É isso, pessoal. Obrigada, doutora. Imagina, Espero que a gente tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu vou deixar o @ da doutora aqui no descritivo desse vídeo. E aí, pode me chamar também, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada.